Então, para quem está assistindo a aula gravada aí, né, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está assistindo essa aula. Para a galera que está assistindo aqui junto comigo, é boa tarde, né, 2 horas da tarde aqui. E, galera, hoje nossa aula de número 3, tá? Próxima aula é a avaliação, beleza? Nós vamos ter uma provinha aí na aula 4, né, como de costume. Então, próxima aula, avaliação. Gente, estudem o conteúdo anterior, dê uma olhada nos vídeos que já estão lá, né? Fiquem atentos aí para vocês tirarem 10 aí na prova, tá? Espero que todos tirem 10. E, galera, vamos lá, gente. Hoje nosso tema é diagramação e harmonia, tá, gente? Vocês vão entender do que eu tô falando. E vamos lá, gente. Qualquer dúvida, tá? Perguntem aí, fiquem à vontade. Vocês podem aí estar tanto mandando no chat quanto desbloqueando o microfone, tá? E vamos lá, galerinha. Então, galera, eu comi um doce aqui, que eu tô entalado com doce. Galera, diagramação já é uma área, tá, de atuação, não sei se vocês sabem. Inclusive, nós falamos, acho que lá na primeira aula, falamos sobre diagramação. É uma das profissões lá que você consegue exercer quando você é um web designer, né? Na ilustração digital também, eu creio que fala sobre isso, acho que nós falamos na primeira aula. E no módulo passado vocês falam sobre a diagramação, né? Que vocês conseguem exercer esse trabalho quando você faz o módulo de ilustração digital. Vocês já aprendem bastante coisa aí sobre, né, harmonia, sobre cores e várias outras coisas, né? Então, vocês já podem atuar como diagramador e com a implementação desse módulo aqui só vai aperfeiçoar isso aí, né? Então, vamos lá, galera, começar a entender o que é a diagramação, tá? Vou fazer um negócio aqui, calma aí. Então, vamos lá, gente. Diagramação, tá, gente? Ou paginação é o ato de diagramar, né? Ou paginar. E diz respeito a distribuir os elementos gráficos no espaço limitado da página que vai ser impressa ou publicada em outros meios, como sites, né? Galera, vamos lá, gente. O que é a diagramação? Gente, explicando de uma forma melhor aí para vocês. Galera, diagramação nada mais é do que você, né, sendo um diagramador, colocar os elementos de algum site, revista, jornal, televisão, separados, espalhados ali naquela área, né, que você tem disponibilizado. Por exemplo, numa revista você tem a capa, né, num livro você tem a capa. E normalmente tem alguns elementos ali que você precisa colocar, às vezes alguns desenhos, títulos, subtítulos, editora, né, imagens e assim por diante. O diagramador ele é responsável por separar esses itens, né, colocar onde eles têm que ficar, né, colocar de uma forma que eles fiquem harmônicos, né, pode-se dizer assim, né, eles têm uma harmonia entre eles. Isso também entra a questão das cores, tá, gente? Já entra essa questão também. E isso, galera, vai, né, ver imagens, cores, textos, né, posições de elementos, a forma que o texto está escrito. Então, galera, a diagramação ela leva tudo isso, né, mais a parte de espalhar, distribuir os elementos ali gráficos, né, para deixar um visual bacana, para quando o leitor for olhar ele entender tudo muito bem e ter um visual da hora, né? Pode-se dizer assim, que agrade o olhar do leitor, galera. Diagramação, galera, é uma das principais práticas do design gráfico, por isso que eu falei que no módulo passado de ilustração digital vocês também ouviram essa palavra diagramação e tal, né? E é uma das profissões existentes aí no nicho de desenvolvimento de sites e ilustração digital. Entre as principais diretrizes da diagramação, podemos destacar a hierarquia tipográfica e a legibilidade, né? No caso, galera, essa parte já entra no texto, tá? Diagramação é uma das principais. Isso aí, no caso do texto, é uma das principais diretrizes aí, né? Dessa questão da diagramação. Um exemplo, né? Eu tenho um texto ali e esse texto no meu site, ele está em um parágrafo e é enorme, tipo, tem 15 linhas, por exemplo, esse texto e não separa-se por parágrafos. Cara,
esse texto ele tem que estar muito bem separado, tá? Você tem que separar ele, você tem que formatar ele de maneira adequada para não cansar, tá? Para não cansar o leitor, beleza? Você tem que ter muito cuidado com isso, inclusive eu vou estar passando dicas para vocês de como fazer isso. Isso aí já entra na legibilidade. E nós temos também a questão da hierarquia, gente. O que é hierarquia, né? Os textos mais importantes ser diferenciados dos menos importantes, né? Por exemplo, título e subtítulo. O título e o subtítulo ele tem que ter uma diferenciação do texto principal, né? São textos onde eles têm que se dar uma ênfase a eles, para que o leitor entenda que aquilo ali não faz parte do texto comum, né? Como eu falo, comum seria o texto, o corpo do conteúdo, né? Vamos falar assim, o desenvolvimento. Então, você precisa ter o título, subtítulo diferentes um do outro, claro, não vai ser o título e subtítulo igual, não, um diferente do outro, e os dois diferentes do texto, né? Desenvolvimento ali daquele assunto, tá? Então, a diagramação é aplicada em diversas mídias, como jornais, livros, revistas, cartazes, sinalizações, websites, inclusive na televisão, tá? Então, são exemplos aí de lugares onde a diagramação é utilizada, tá, gente? Então, a diagramação, ela é utilizada para esse tipo de coisa. Um exemplo aqui nessa imagem, galera, né? Nós temos aqui o site G1 e nós temos aqui algumas revistas, alguns livros, né? No caso, 3 livros. E, galera, tanto aqui no site quanto na capa do livro existe a diagramação, tá? Então, por exemplo, aqui, no site, nós temos aqui o menu, nós temos o símbolo do G1, o tema, a parte de busca, o usuário, links de outras plataformas do Globo, né, da Globo. Aqui embaixo nós temos o título principal, nós temos aqui uma descrição, nós temos links, né, das mídias sociais, quando que foi publicado e por que foi publicado. Aqui embaixo nós temos imagens, né, lembrando que elas estão dimensionadas do mesmo tamanho, né? Então, isso é a diagramação, tá, gente? As cores que são utilizadas ali também, né? Seja no texto, aqui na parte de cima esse vermelho. Então, tudo isso faz parte da diagramação, tá, gente? Você tem que prestar atenção em tudo isso, vocês têm que prestar atenção em tudo isso quando você trabalha com essa questão de diagramação e harmonia, tá? Nos livros aí, por exemplo, também, aqui nós temos o livro do Felipe Neto. Toda a distribuição dos elementos foi feita por um diagramador, né? Esse livro aqui é a mesma coisa, ó, esse título vai ficar aqui, o nome do autor vai ficar aqui, a editora vai ficar aqui ou aqui. Foi tudo decidido por um diagramador, tá, gente? Diagramação, ela faz isso. Ela divide ali o que eu tenho que dividir, seja no site, no livro, né, numa revista, num website, numa sinalização, né, na televisão, seja lá onde for, tá? E tem que ter o diagramador, né? Ele vai trazer toda a harmonia para o seu site ficar bem da hora, bem bacana. Então, aqui, galera, tem algumas dicas de diagramação, tá? Então, aqui mostrando várias dicas principais aí para você ter um site, né? Ou qualquer coisa bacana. Mas isso aqui no site mesmo, pode-se dizer assim, tá? Já que nós estamos focando em sites, vamos dar exemplos de como seria nos sites, né? Então, galera, primeira dica, deixe seu texto respirar, né? Longos blocos de texto fazem a leitura ficar cansativa. Experimente fazer parágrafos menores. Galera, então, aqui, por exemplo, eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é a forma errada, né? Eu tenho o mesmo texto dos dois lados, tá? Só que não todo aqui, né, no caso. Foi sumir um pedaço que não cabe. E aqui desse lado, galera, nós temos um texto que ele está num parágrafo inteiro, ó, como vocês podem ver, ó, é inteiraço, né? Não tem nenhum parágrafo, assim, nenhuma linha separando ponto ali, né? Do início de outro texto, pode-se dizer assim. E aqui não, aqui desse lado já tem. Então, aqui eu tenho 3 parágrafos nesse texto, né, nessa parte aqui visual. E isso aqui faz com que o texto ele fique aparentemente menor. E isso vai cansar menos o seu cliente, né, a pessoa que está ali, o leitor. Ele vai pensar que é um texto pequeno, mas não é. É um texto consideravelmente grande, mas pela forma que ele está distribuído, ele parece ser um texto bem menor do que realmente parece, né? Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, deve ter outros parágrafos, tá? Então, é bom você fazer isso aqui, ó, nos seus textos quando é insights. Não deixar tudo junto igual isso aqui.
Outra coisa, segunda dica, galera, evite usar fontes e cores diferentes das que o site já possui. O designer já pensou nisso por você. Então, aqui, por exemplo, galera, nunca faça isso. Coloque cores de textos diferentes, né? Fontes diferentes, tamanhos diferentes. Não, nunca faça isso, galera. A forma correta é tudo no mesmo padrão, gente. Tudo no mesmo padrão, beleza? Tudo da mesma forma. Igual esse lado aqui, ó. Lado errado e lado certo, tá? Terceira dica, galera, mescle imagens com texto. Afinal, sempre veremos as figuras primeiro. Lembre-se, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas se você não tiver uma boa imagem, fica apenas com as palavras, tá? Então, por exemplo, aqui, esse texto aqui, além de não ter a separação lá, né, ter mais parágrafos, ser separado ali por e tal. Boa tarde, tudo bom? Sumiu, mulher. E aí... Calma aí, galera. E aí, galera, aqui, ó, você não deve fazer dessa forma, né? Aquele exemplo anterior. E essa forma que seria correta. Quando você tem um texto, se você tem uma imagem relacionada àquilo ali, é bom que você coloque essa imagem, tá? Porque vai dar chamar mais a atenção de quem está lendo. Então, por exemplo, tem uma pessoa lendo aquilo ali. Isso aqui vai chamar a atenção dessa pessoa, ela vai olhar para lá e vai querer ler o texto e saber. Mas, como está dizendo ali, se você não tem uma imagem boa, imagem bacana para aquela situação, deixe sem a imagem, tá? Mas também siga esse padrão aqui, tá, gente? Ó, dividir o texto, mesmo padrão de cores, de fontes, tudo da mesma forma, tá bom? E caso tenha imagem, coloca a imagem. Galera, outra coisa, ao colocar mais de uma imagem, né, no mesmo artigo, tente deixar todas com a mesma dimensão, mas sem distorcê-las ou amassá-las, tá? Vamos lá, aqui nós temos um exemplo de como é o errado e de como é o certo, né? Então, aqui focando nas imagens, galera. Eu tenho duas imagens, que são duas bolas, uma de futebol e uma de basquete. A de futebol tá bacana, mas a de basquete, ela tá parecendo um ovo, ela tá retorcida, ela tá mal dimensionada. Então, não pode acontecer isso, galera. Você tem que dimensionar ela de maneira correta. Ela tem que ficar na mesma dimensão do que a outra imagem, é o ideal. Um exemplo aqui certo, né, que está correto, é esse aqui. Nós temos a bola de futebol, né, que está uma dimensão, e nós temos a bola de basquete, que está em outra dimensão, está na mesma dimensão, pode-se dizer assim. Essa aqui que está em dimensões diferentes. Como é que eu faço para dimensionar uma imagem para ela ficar, né, do mesmo tamanho da outra ou não retorcer? Bom, toda vez que você for em alguma parte, alguma coisa, normalmente você pode redimensionar a imagem aqui pelos cantinhos, né, assim, ó. Porque ela dimensiona no mesmo tamanho, né, ela não retorce. Se eu fizer assim, ó, vai retorcer, né, vai ficar ruim de enxergar. Se eu fizer, por exemplo, assim, ó, vai ficar retorcido. Se eu apresentar, ó, vai ficar estranho, você não vai conseguir ler, tá feio, tá retorcido. Então, deixe ela o mais parecido com a outra possível e menos retorcido, tá? Basta pegar pelos cantinhos aqui, ó, pelas diagonais, e ir aumentando ou diminuindo, tá? A dimensão dela. Quinta dica, galera, evite usar textos justificados. Eles podem até ficar bonitos, mas deixam seus leitores mais cansados. Textos justificados são o quê, galera? Creio que vocês lembram lá do módulo de produção de texto, né? Vocês passaram por ele. E o texto justificado é aquele que os dois lados estão alinhados, né? Você utiliza lá a ferramenta de justificar, por exemplo, nos editores de texto. No caso dos sites, galera, não utilizem texto justificado, tá? Pode utilizar o alinhamento à esquerda mesmo, que é esse lado aqui é justificar, esse lado aqui é alinhar, pode-se dizer, e esse lado aqui ele é quebrado, né? Ele é pode ver que tem textos que são grandes, aí tem outro que já é menor, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Não tem problema, assim deixa os leitores menos cansados, tá, gente? Então, utilize textos de forma errada e forma correta na diagramação. Sexta dica, respeite a hierarquia das informações. Os títulos devem ser maiores que os subtítulos.
os subtítulos devem ser diferentes do texto em si. Galera, aqui nós temos o título, o subtítulo e o texto, só que aqui é a forma errada. Por quê? Aqui eu não tenho nenhuma hierarquia, né? Tá tudo do mesmo tamanho, na mesma fonte, da mesma forma. Aqui, galera, eu já tenho a forma correta, que é o título ele está em uma hierarquia maior do que o subtítulo e o subtítulo ele está em uma hierarquia maior do que o texto principal. Como vocês podem ver, os dois estão diferentes um do outro e estão diferentes do texto. Então, eles dão destaque para eles. Então, isso é hierarquia visual, galera. Uma hierarquia aí de informações. Então, o título é o principal, subtítulo, e aí vem o texto, tá? Normalmente, galera, o subtítulo ele é do mesmo tamanho do texto, só que ele é negrito, né? Negritado. O título ele é negritado e normalmente tamanho 14, mais ou menos ali, né? E pode botar outra cor, dependendo, claro, de onde você for colocar. No caso do site, você pode colocar a cor que você quiser. Você vai definir isso, né? Já que você é o diagramador. Sétima dica, galera, quando trabalhamos com tópicos, use margens e bullets. Bullets seriam os marcadores, gente, aquelas bolinhazinhas ali. Isso fará com que a lista se separe do texto principal e se torne mais agradável de ler. Então, aqui, galera, por exemplo, eu tenho aqui um texto, que é o mesmo texto, né? São os dois textos iguais, só que ele está utilizando ali os marcadores, os bullets, né? E um aumento de recuo, né? Um aumento da margem aqui. Então, por exemplo, aqui nesse texto está tudo alinhado e não tem os bullets. Aqui é difícil de separar como se fosse tópicos, né? É mais complicado. Aqui nós temos o texto alinhado um com o outro lá embaixo, mas aqui, ó, os bullets eles estão um pouquinho mais para dentro, o texto está mais para dentro, consequentemente, né? Essa é a maneira correta, porque separou essa parte do texto. Você olha, você consegue identificar que isso aqui são tópicos. Você olha, não é parte assim do texto principal, e sim é alguns tópicos, algumas dicas, alguma coisa, né? Oitava dica, galera, não utilize itálico, negrito e sublinhado na mesma palavra, ou seja, usar as 3 formatações na mesma palavra, galera, nunca faça isso, tá bom? Você vai chamar a atenção do leitor, mas ele não vai gostar do que vê. E use o negrito para dar uma ênfase a palavras importantes, porém sem exageros. Galera, aqui nós temos um exemplo errado, né, dessa palavra aqui, ó, onde ela tem o sublinhado, o negrito e o itálico, tá? Isso aqui é errado, tá, gente? Não faça isso, beleza? Aqui nós temos a maneira correta, que é a palavra, a mesma palavra, só que ela só tá com negrito e uma cor diferente, que no caso é a cor azul. É só para dar uma ênfase nela ali, dar um destaque. Pronto. Dessa maneira está correto. Nunca utilize itálico nem sublinhado, tá, gente? Utilize o negrito para destacar palavras importantes. Claro, sem exagerar, beleza? Vamos lá, galera. 9ª dica. Dê atenção aos detalhes. Não colocar espaço após o ponto ou pular mais de uma linha após o parágrafo. Isso aí vão deixar o seu texto parecendo amador. Galera, aqui nós temos o exemplo de texto errado e o texto correto. Aqui, como vocês podem perceber, desse parágrafo para esse, tem vários enters aqui, vários espaços, isso não é bacana. Esse aqui já tem menos do que o de cima. Então, é errado, tá, gente? Isso aqui não é a forma correta, galera. Fora que muitas das vezes as pessoas, né, colocam espaço antes do ponto, antes da vírgula, né? E isso não pode, tá, gente? Não pode, é errado. Isso aí vai parecer que seu texto é um texto amador. Então é muito importante você deixar o seu texto o mais clean, o mais bonito, com um padrão bacana, né? Por exemplo, esse aqui, o espaçamento que está nesse parágrafo para esse é o mesmo desse para esse, né? Então, os destaques, né, das palavras, por exemplo, só negrito, então isso aqui é a maneira correta, tá? Isso vai cansar menos o leitor e vai parecer menos amador, vai parecer um texto mais profissional, tá? 10ª dica, galera, ao usar imagens para ilustrar o texto, use margens. O texto colocado na imagem deixa o leitor desconfortável, tá? Aqui no caso, galera, nós temos, né, 2 textos, claro, esse aqui é a maneira errada e esse aqui é a maneira certa. Normalmente, galera, você tem que dar um espaço da imagem para o texto, tá? Então, você tem que, né, deixar o texto mais recuado da imagem. Um exemplo aqui errado, que o texto parece que está sendo engolido pela imagem. Isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui vai atrapalhar a leitura do texto e vai aparecer um site não profissional, um site amador. E aqui vai aparecer um site mais profissional. Por quê? Aqui não está, né, cobrindo o seu texto. A pessoa consegue ler tranquilamente o que está
se passando ali. Aqui não, aqui ele fica na dúvida e às vezes nem consegue ler tudo. Então, maneira errada, maneira correta. Lembre-se disso. Tenha atenção a isso. Décima primeira dica, evite sublinhar palavras sem link. Seus leitores vão tentar clicar e podem achar que o site está com problema. Galera, sublinhar só é utilizado em links, tá, galera? Então, por exemplo, se adicionou um link em uma palavra que direciona para outro site, aquilo ali sim pode ser sublinhado, que é um link. A pessoa vai clicar e ela vai para outro site. Quando você sublinha uma palavra que não vai te levar para nenhum lugar, só para destacar ela, as pessoas vão pensar que está com algum problema no seu site. Então, utilize o negrito, não sublinhado, tá? Você não vai utilizar o sublinhado para destacar a palavra, não. Só o negrito, beleza? Maneira errada, maneira correta. 12ª dica, não deixe seu leitor escapar, sugira outros artigos relacionados. Você poderá ganhar um fã. Galera, vamos lá, gente, ó. Nessa questão de não deixar o seu leitor escapar, ele terminou ali sua matéria, o que você passou, já deixa outra pronta lá embaixo, coloca um link para outra, uma imagem, um texto, já deixa ele pronto para ele se interessar, né? Para ele olhar, não, vou dar uma olhada nesse aqui também. E ele, ó, só acessar suas informações. Se ele gostar do seu conteúdo, ele vai voltar lá sempre. Você vai ganhar um fã, né? Vai ganhar um novo internauta para o seu site. 13ª dica, deixe simples. Se você quiser que tudo chame a atenção, não chamará. Galera, então deixe simples, gente, não exagere. Às vezes, exagerar, botar muita coisa para chamar a atenção, não é bacana, né? Vai acabar que você não vai chamar a atenção de ninguém, né? As pessoas não vão estar nem aí. Então, deixa simples mesmo, é melhor. Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre a harmonia de cores, galera. No módulo passado, né, vocês viram aí um pouquinho sobre psicologia das cores, né? Falou um pouquinho sobre as cores, estilos de cores, né? Não sei se você lembra, RGB, CMYK, Pantone, né? O significado das cores e tal, né? Então, nessa questão da diagramação, você também tem isso, galera. E para a construção de uma página é essencial que, além de uma ótima diagramação, também possamos colorir de maneira agradável e sensata, tomando cuidado com as cores que queremos usar. Estas cores produzem combinação de cores agradáveis, com baixo contraste, dando a sensação de uniformidade, tá? Galera, as cores no lado aqui nessa tabela, praticamente são as mesmas cores, tá, gente? Elas são consideradas cores harmônicas, tá? Um exemplo aqui, tem a marcação de cada uma, né? E aqui são as cores harmônicas. Por exemplo, esse laranjado aqui, o rosa e o roxo, eles são cores harmônicas, tá? Você pode utilizar as três juntas, pode dizer assim. Aqui nós temos essas outras três, que elas são consideradas harmônicas, e aqui nós temos essas três que são consideradas harmônicas, e essas três que são consideradas harmônicas. Então, galera, vocês podem utilizar esses três padrões de cores no mesmo site, né? São as cores harmônicas aí que vocês podem utilizar. Isso vai agradar o olhar das pessoas. Agora, se você fizer do seu site um arco-íris, aí não vai dar certo, né? Então, você tem que deixar o mais harmônico possível, o menos cansativo, né, que a gente fala possível, tá? Então, lembrem-se lá que vocês aprenderam no módulo passado, psicologia das cores, né? Se entra ali, se tem uma história por trás e coloque cores harmônicas umas com as outras, né? Se não mistura cores que não tem nada a ver uma com a outra, tá? Busque, né, as harmonias ali, né? Normalmente na internet tem falando sobre cores harmônicas, quais cores que combinam umas com as outras, né? Então, isso aí é importante na hora da diagramação. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso aí. Vamos lá, galera, falar um pouquinho sobre o WordPress, né? Depois de falar aí sobre a diagramação e a harmonia de cores, vamos falar um pouquinho sobre como criar páginas, né, no seu site. Então, vamos lá, gente, ó. Um site incompleto e sem organização pode arranhar a imagem de qualquer marca. Afinal, os clientes esperam encontrar uma página profissional que passe credibilidade, que seja fácil de usar. Coloque-se no lugar do cliente e reflita. Galera, uma coisa, na hora da criação dessas páginas, você tem que responder algumas perguntinhas. E essas perguntas são, né, que normalmente vocês colocam no lugar do cliente, que é: o seu site tem páginas necessárias? Ele é bem organizado? Qualquer pessoa consegue encontrar tudo que precisa? A experiência é boa ou confusa? Então, você tem que pensar nisso aí, responder essas perguntas, gente.
E aqui, galera, tem as principais, né, as páginas que são interessantes para ter no seu blog, no seu site, né, que é início, blog, galeria e contato, tá? São as principais, as páginas principais. E no WordPress, galera, tem ali a parte de criar páginas, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. E vamos seguir nesse passo a passo aí do WordPress, né, do slide aqui. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o WordPress. Beleza, aqui eu já estou no site anterior. Caso eu queira criar uma página, eu vou procurar páginas, todas as páginas. Beleza, aqui eu tenho as páginas, tá, gente? Aqui no slide mostra também como é que funciona essa questão. Então, ó, páginas, todas as páginas. Depois aqui eu tenho as páginas, né, que eu já tenho. Então, aqui página inicial, blog, contato e sobre. No meu caso aqui eu tenho página inicial, localização, blog, contato e sobre, né, as que eu tenho. Posso criar mais, tá? Se você clicar aqui em adicionar nova página. Você pode editar uma se você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser editar qualquer uma dessas, eu clico com o botão direito, editar. E aí eu consigo editar aquela página, né? Eu consigo acessar ela, editar as informações dela, o nome dela, né? Então, aqui, ó, esse aqui seria a página inicial. Então, entrando aqui, eu posso editar. Basta eu clicar em qualquer elemento que eu consigo editar, né? Voltando aqui, vamos ver outra página aqui. Por exemplo, contato. Vamos lá, editar. Deixa ele carregar aqui. Pronto, aqui nós temos as informações de contato. Você pode alterar o endereço, né? Você pode alterar o estado, colocar aqui o Brasil, link para o Google Maps, e-mail, né? Você pode editar aqui, colocar links aqui nas mídias sociais. Você pode alterar essas caixinhas aqui, alterar o texto, né? Você pode alterar. Quando alterar, clique em atualização, tá? Atualizar para que tudo vá certinho, né? Porque se você não atualizar, ele não vai salvar. E aí, quando você sair, não vai ter nada salvo. Então, você perde aquele trabalho, você vai ter que fazer de novo. Então, daquela forma, para você editar. Caso você queira adicionar uma nova, é só clicar em adicionar uma nova, igual está falando aqui no slide. Ó. Vamos lá, aqui. Cadê? Aqui, ó, adicionar. Aqui, galera, na hora de adicionar, ele vai abrir uma guia onde você pode escolher a página por categoria. Por exemplo, sobre. Isso aqui você pode colocar sobre a empresa, né? No caso, ele abriu telas aqui sobre a empresa. Você só vai editar o texto, né? E as imagens. Aqui é o blog, né? Você pode adicionar uma página do blog. No meu caso, já tem uma inicial. Se você quiser pegar um desses padrões aqui, é só editar, colocar suas imagens, suas informações. Também tem a galeria, que é para você colocar fotos, né? Bem de boa. Temos aqui também a guia de serviços, tá? Que você vai colocar o serviço que você presta, de contato, de em breve e de imagens, né? Então, você tem essas opções. Adicionando, ele já vai vir com aquele layout, tá? Lembrando que tudo você tem que atualizar quando você adicionar. No meu caso, eu não adicionei, então por isso que eu não atualizei. Beleza? Continuando aqui no slide, galera. Vamos lá, que eu já mostrei. Bom, caso você queira editar, tá, gente? A forma mais rápida de arrumar, né, esses menus é em aparência e personalizar. Então, vamos lá. Aparência, personalizar. Pronto. Clicamos aqui em personalizar. Ele vai abrir aquela guia que a gente abre lá no início para colocar a identidade do site. Então, aqui nós vamos em menus. Aqui, galera, eu posso clicar em principal e aqui ele vai mostrar os menus que eu tenho, galera. No caso aqui eu tenho página inicial, sobre, blog, contato, localização e tem esse aqui que é o K, tá? Essa é a categoria. E eu posso adicionar mais, tá, gente? Para reordenar, o que seria reordenar? Mudar de posição. Você vai clicar segurar. Por exemplo, eu posso colocar aqui a página inicial, segundo o blog, depois o contato e, por último, o sobre. Né? Então, aqui está reorganizado. Né? Então, coloquei aqui. Beleza. Vamos ver aqui você pode ordenar tudo certinho. Bacana. Se eu quiser mudar, é só fazer a mesma coisa. Aqui abaixo, galera, eu tenho
onde vai ser exibido esses menus, né? Menu principal, né, que é esse aqui, e menu social, né? Também você vai conseguir. Aqui, adicionar novas páginas de nível superior automaticamente, tá? Se eu selecionar, vai sumindo algumas coisas ali da minha página, tá? Mas eu costumo deixar tudo selecionado. Terminou de adicionar, de mexer no que você queria, ó, né? Você pode clicar aqui para atribuir links e outras coisas. Clique em salvar alterações. Quando você clicar em salvar alterações, quando você for utilizar o seu site, ó, vai ter a página inicial, blog, contato, tudo da forma que você colocou ali. Sobre localização, carro, por exemplo, página inicial. Você clica, ela vai estar na página inicial. Você vai lá em blog, né? Ele vai abrir o seu blog, no caso. Tá? No caso, que eu já tinha postado algumas coisas. Se você for em contato, vai estar lá os contatos que você colocou, né? As informações que você alterou. No meu caso, eu não alterei nenhuma, então vai ter alteração, né? Não coloquei nada. Sobre, né? Também a mesma coisa, vai ter tudo ali que você colocou sobre sua empresa, sobre seu site. Então, aqui, galera, é a parte onde você consegue mudar isso aí. Você também tem aqui no social, né? Que são os links lá que você pode colocar, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WordPress, assim por diante. Lembrando, tudo que fizer alteração, você tem que salvar, galera. Que aqui também mostra, tá, gente, como adicionar configurações. E outra coisa, galera, fique atento para a dica. O seu layout do WordPress já possui uma boa distribuição na página. Aproveite isso e apenas substitua os textos e as imagens. Um bom web design não deixa o site ficar com palavras em latim ou texto que já vem com layout. Ele muda tudo. Galera, vamos lá. Quando você vai editar algum layout, alguma coisa, você sempre altera as informações, tá? Antes de você lançar o site. Deixa eu voltar aqui para visitar o site, vamos lá. Então, por exemplo, se você está editando o seu site, você tem que colocar suas imagens, você vai colocar o seu texto. Por exemplo, aqui, ó, bem-vindos ao seu novo site, né? Aqui foi o que eu digitei, aleatório. Pode editar essa página clicando no link editar para obter informações sobre como personalizar o seu site, tá? Então, tem esses textos que eles já vêm prontos, só te dando instruções, e você tem que tirar isso aí, tá? Então, não se esqueça. Normalmente, você só edita. Galera, outra coisa, os temas, né, como está dizendo lá, como está escrito, você não precisa mudar a posição das coisas, é só digitar mesmo. Por quê? O próprio WordPress ele já separa uma diagramação bacana, ou seja, você só vai escolher as cores e o texto, né? E cuidar do seu texto com aquelas dicas que eu passei para vocês. Então, cuidado, galera, com essa questão aí dos textos ficarem para trás, dê uma olhada, dê uma revisada em tudo, tá bom? Em que, Thalita? Vamos lá, galera, voltando aqui no slide aqui. Galera, uma coisa, normalmente quando você vai inserir imagens no site, né, você precisa de um tamanho padrão. Caso você não saiba como alterar o tamanho, né, você pode fazer da seguinte forma para alterar o tamanho. Você vai pegar a ferramenta de captura, vai tirar uma captura só da imagem, igual tá aqui, ó, tem a imagem aqui. Aí ele pegou aqui e capturou. Beleza, agora você vai abrir essa imagem no Fotopeia. E lá no Fotopeia você vai definir o tamanho dela, tá? Foi mostrado isso aí, essas ferramentas, no módulo passado para vocês, né? Então, você consegue alterar o tamanho lá no Fotopeia. E você altera o tamanho, faz o download e utiliza ela da forma que você quer utilizar com o tamanho correto, tá? Galerinha, alguma dúvida? Alguma pergunta? Galera, a atividade de hoje vai ser a seguinte, gente. Com suas palavras, você vai escrever o que é diagramação, tá, gente? Vocês vão me responder aqui. E vocês vão
né, fazer alterações na página do seu site. Então, vocês vão pegar essas dicas que eu dei hoje, vocês vão colocar lá e mudar as informações, adicionar páginas, né, configurar as páginas que você tem lá no seu site, que foi criado na aula 1, e nós estamos mexendo desde a aula 1, mexemos na aula 2, e vamos continuar mexendo na aula 3. Vocês podem adicionar, configurar igual eu fiz aqui hoje, tá? E utilizando o que a gente já fez. Quando será postada a gravação da aula passada? Ué, mas já foi postado. Já está lá, ó. Tem dia já que foi postado aí. Postado já. Não sei nem que dia que foi postado. Foi postado no dia mesmo. No mesmo dia, dia 6 ó, de janeiro foi postado. Última edição. Galera, a aula de hoje eu vou estar postando a videoaula posteriormente, tá? As outras videoaulas já foram postadas no dia mesmo, né? Então aqui, ó, por exemplo, já tem a videoaula da primeira aula e já tem a videoaula da segunda aula, já que foi postada também no mesmo dia da aula, tá bom? Vou liberar a chamada para vocês. Próxima aula prova, galera, não se esqueçam. Se preparem, tá? A provinha de vocês, estudem o conteúdo anterior para vocês tirarem nota 10, tá bom? Quero todos tirando nota 10. Mais alguém tem dúvidas? Chamada liberada, galera. Então, vou parar a gravação.